Oi gente, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma TV Platão, esse projeto aqui do nosso colégio, que toda semana, desde março, tem trazido um bate-papo, uma conversa leve, informal, mas também com muita informação, muita opinião. E hoje nós vamos conversar sobre investimento, nessa última quarta-feira do mês de novembro. Vamos conversar sobre investimento, mercado de capitais. Eu confesso que estou bastante curiosa, porque sou muito leiga nesse assunto. E nós estamos recebendo aqui hoje um ex-para sempre platônico, Lucas Andreani. Prazer, bem-vindo. Prazer é meu estar aqui contigo. Eu falei para ele que se ele conseguir fazer entender um pouquinho desse universo do mercado financeiro, olha, é sinal de que ele, além de ser um bom assessor de investimentos, tem muita didática, não é? Lucas, você é formado em administração e o Lucas é assessor de investimentos e sócio da SVN Investimentos aqui de Maringá, que é um escritório da XP, que é bastante conhecida no Brasil e fora também, imagino. Exatamente. E o Lucas vai contar um pouquinho da história dele, que passa inclusive pela história aqui do Colégio Platão, de como que ele se descobriu nesse universo do mercado financeiro até chegar ao que você chegou hoje. É jovem ainda, mas já fez bastante coisa, né? Pois é, tem alguns anos de caminhada. Vamos lá, pessoal, boa tarde. Como brevemente apresentado pela Lu, meu nome é Lucas, sou um dos sócios da SVN Investimentos, que nós somos um escritório credenciado a XP. Primeiramente, de antemão, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco mais sobre a minha caminhada e falar um pouco mais sobre o meu negócio, que eu vejo que é um tema bastante curioso no mercado hoje e que isso é fundamental e essencial na vida financeira das pessoas. Isso potencializa os investimentos dela, isso no longo prazo potencializa o patrimônio delas. Potencializando o patrimônio, eu digo mudar vidas, porque você vai ter uma velhice mais tranquila, você vai ter um planejamento financeiro mais tranquilo. E quem não gosta de ter mais dinheiro? Qualidade de vida. Qualidade de vida. Isso tudo resume em qualidade de vida. Então, mais patrimônio é mais qualidade de vida. Então, assim, o começo da minha história, de fato, ele começa no Platão. Eu, quando eu estava cursando meu primeiro e meu segundo ano, por incrível que pareça, eu queria cursar uma carreira acadêmica que não tinha nada a ver com isso que eu faço hoje, que era História. Inclusive fui aprovado 2 vezes na UEM. Mas não começou? Não comecei. Final das contas, dentro do Platão, conheci vários colegas intercambistas, pessoas de outro país, que me chamam muita atenção por Rotary. Então comecei a me envolver com Rotary, fiz o intercâmbio na cidade de Juárez, no México. Antes de qualquer faculdade? Antes de qualquer faculdade, isso eu estava no terceiro ano. Morei um ano lá fora. Quando eu retornei para cá, eu estava decidido que eu ia estudar ou economia ou administração. E por que essa vontade? Um irmão, na verdade a casa que eu fiquei lá, nós chamamos de irmãos, porque de fato cria-se uma família. O nome dele era Jaime e ele era um engenheiro formado nos Estados Unidos. E ele trabalhava nos Estados Unidos com o mercado financeiro. E o mercado financeiro é totalmente diferente do mercado brasileiro, o mercado financeiro americano, digo. O brasileiro está engatinhando, enquanto o americano já ainda tem anos. Um grande exemplo que eu dou para vocês conseguirem quantificar isso é aquele filme Lobo de Wall Street. Eu acredito que muitos aqui já viram, você já deve ter visto. E aquele filme, por incrível que pareça, ele roda no ano de 1970. Ou seja, em 70, você já tinha pessoas que ligavam para outras pessoas falando assim, meu amigo, compre uma ação porque essa ação vai subir, porque essa ação não sei o quê. Passava uma estratégia no mercado financeiro e as pessoas iam. Não tinham medo. Não tinham medo. E hoje eu pergunto no Brasil, se alguém te ligasse, se fosse uma lista fria, se eu não te conhecesse e te ligasse, Lu, você investiria comigo? Golpe. Provavelmente você ia pensar que é um golpe. Sim. Provavelmente você ia perder, pensar... né? Independente de ser uma empresa séria, aquele medo que a gente Exatamente. tem. É o medo do tão novo. suado, né? É o medo do novo. Sim. Você cogitaria pirâmide? Sim. As pessoas ficam com muito medo. Então, a minha caminhada no mercado financeiro ela começou por isso. Porque era um negócio no Brasil extremamente novo. Era um negócio que no Brasil você tem pessoas carentes, pessoas que têm patrimônios gigantescos, mal assessoradas, com aplicações relativamente ruins, hoje nos players convencionais que nós temos. Então eu resolvi trabalhar nessa área. Mas se for fazer administração, então você tinha, antes dos 20 anos, você entrou em administração? Eu entrei em administração e entrei no negócio que eu estou hoje com os meus 18 anos. Com meus 18 anos.
Hoje eu estou com 24 anos, então faz 6 anos que eu estou no negócio. Menino prodígio. Eu adoro essas histórias inspiradoras, né? A história, ela de fato ela é curta, mas é de muito trabalho. Mas é inspiradora, porque mostra que é possível. Sim. Tá muito bem. Aí você entrou mais já direto na XP? Direto. Mas já tinha esse escritório em Maringá ou você... O nosso escritório também tem uma história muito curiosa. A XP, falando um pouquinho de XP, sim. E depois eu falo um pouquinho de SVN, como que eu entrei nisso para a gente falar um pouquinho sobre o mercado. Tá. A XP, Lu, ela foi criada no ano de 2000, 2001, com Guilherme Benchimol, isso no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E de 2000 até 2006, basicamente foi uma empresa que vendia esses cursos. Porque imagina que você tem uma empresa de bolsa de valores, corretagem de bolsa de valores, mas ninguém sabe o que é bolsa de valores. Eu nunca entendi bolsa. Não vou entender hoje também, que vai dar tempo, mas eu nunca entendi. Mas é um começo. Vamos ver se eu consigo dar só a curiosidade contigo. E ficamos 6 anos, então, somente vendendo curso de bolsa. É a mesma coisa de você ter uma fábrica de carros e um país não usar carros. Você precisa ensinar quais são os prós, quais são os contras, você precisa criar mercado. Chegou 2006, a XP olhou para o mercado lá fora e viu o quão grande era o mercado americano. E aí nós começamos a copiar o modelo. Lá nos Estados Unidos você tem o famoso Financial Advisor, que é a pessoa que representa, que cuida das suas finanças. Então ele tem renda fixa, que são os investimentos mais conservadores, tem os moderados, tem os mais agressivos. Ele faz a parte de câmbio, também faz a parte de previdência. São empresas como essa. São empresas como essa e tem pessoas que são referências que fazem isso para uma família. Da mesma maneira que você tem, por exemplo, o médico da família, você tem lá o Financial Advisor. Aqui você vai ter o médico da família, hoje nem tanto, mas no passado tinha-se muito, né? O advogado. O advogado da família, o engenheiro, e por aí vai. Profissional que a gente confia. Exatamente. E no Brasil até 2006, o único profissional que você tinha parecido com isso era o gerente de banco. Mas você já deve ter ouvido falar que muitas vezes o gerente está ali para proteger os interesses da instituição. Então a XP começou a criar esse cargo que nós temos hoje, essa profissão que nós temos hoje em 2006. Então algo novo. É o que são recém-completados 10 anos. Então a XP começou com isso, ela começou a criar uma plataforma. Acoplado com isso, a XP criou um modelo muito novo, que é o modelo de você ter uma plataforma de investimentos e os escritórios serem totalmente independentes. Ao contrário de instituições financeiras que você vai lá e abre uma agência, a XP ela abre um escritório no qual você tem os seus sócios e os seus sócios tocam o negócio. E aquela velha frase, né, que quem engorda o boi é o olho do dono, a XP fez com que os próprios donos cuidassem do boi. Então em 2006 foi criada a SVN aqui em Maringá. É você e mais alguém? Somos eu, mais 5 pessoas, mais 5 sócios. E todos jovens como você? Todos jovens. O mais velho, o sócio majoritário tem 33 anos. Um bebê também. É uma empresa de gente jovem porque no passado pouquíssimas pessoas, digamos assim, de média idade acreditavam no business. Então nós de fato acreditamos no impossível e criamos. Eu até comentei com o Lucas no início aqui nos bastidores que a minha faixa etária, eu estou com 46, meu marido também tem muito esse perfil. Esse conservador, assim, tanto o medo do novo quanto o medo da perda. Quando você não nasce em berço esplêndido, é tudo muito suado. Então aquela coisa, né, ou do poupar, né, já falei disso também da poupança, sim, ou de investir em imóveis. Então, de fato, considerando o tempo da nossa história, é tudo muito recente. Ainda tem um pouco de resistência, talvez, ainda. Muita. Pela ignorância, né? Muita resistência. Ignorância não sabe. A falta do conhecimento, sim, né? Ignorância não é a falta do né? conhecimento. E aí foi virada a chave da nossa empresa. Olha que legal. De 2000 até 2009, basicamente, a nossa empresa, nós éramos focados muito em negociações em bolsa de valores. Nosso DNA, o DNA da XP era esse até então. E nós percebíamos que a coisa não andava, os clientes não acreditavam, porque os clientes viam, aqueles meninos que brincam com o meu dinheiro. As pessoas nos viam assim. Quando a XP começou, tinha essa visão também. Tinha, tanto é que o marketing nacional e a XP está batendo muito nessa tecla. Tem um vídeo que fala, os meninos que brincavam com o seu dinheiro. E como nós negociávamos muito bolsa de valores, as pessoas nos olhavam assim. Quando eu entrei no escritório, nós tínhamos menos de 10 milhões sob nossa gestão. Então era um número extremamente baixo. Hoje, para você ter uma ideia do nosso número, nós estamos caminhando próximo ao nosso 3º bilhão de reais. Então nós éramos uma instituição que nós tínhamos 10 milhões em custódia
E hoje nós estamos uma instituição que nós temos 2,5 bilhões de reais. Fala da XP nacional. Não, fala da SVN Maringá, que hoje nós temos sede em São só clientes Maringá. da região. Só nosso. Maringá, Londrina, São Paulo e em breve Curitiba. Se você for analisar... É uma região promissora, né? Pelo que a gente... É uma região promissora, temos outras regiões mais promissoras, mas o grande diferencial que nós conseguimos entregar aqui foi entender o perfil do nosso cliente. O nosso cliente chama o maringaense, é uma cidade interior, ele é muito conservador e ele é muito apegado a imóveis. Sim. Então nós entendemos a cabeça dessa pessoa e falamos o seguinte, poxa, a gente precisa entregar conservadorismo. Sim. Se nós nos recordarmos lá em 2013, 2014, nós estávamos numa crise aguda. Sim. O que aconteceu com os juros? Subiu demais. Juros altos, o que aconteceu com a renda fixa, que são os investimentos mais conservadores, subiram também. Então, dado o momento, nós entregávamos 18% ao ano sem risco. Então, nós chegávamos para o nosso investidor maringaense e falávamos assim, meu amigo, você vai ter 18% ao ano, com cobertura de fundo garantidor de crédito, sem dor de cabeça, sem risco. Então, a gente começou a mostrar esse tipo de produto. Ou seja, a virada de chave do nosso crescimento foi compreender o nosso cliente. E as pessoas começaram então a entender isso e se lançar nessas ideias. E certamente alguém consegue, fala para o outro e vai... E aí é um ganha-ganha. E aí a nossa empresa não cobra taxa de administração, não cobra taxa de performance, não cobra taxa de custódia, não cobra nada. E as pessoas já vão me perguntar o seguinte, Lucas, mas onde você ganha dinheiro? Eu cobro o quê então? Eu ganho dinheiro com indicação. Quanto mais o meu cliente ganha, quanto mais eu tenho administrado, mais eu ganho. E quanto mais pessoas ele indica, mais eu ganho. Então eu ganho dinheiro em cima do ganha-ganha. E aí nós saímos dos 10 milhões de reais, fomos para 20, 30, 40, 100. Os 100 milhões foi uma marca para nós. Depois nossos 500 milhões foi outra marca. Depois 1 bilhão, maravilhoso. E depois o segundo bilhão também. E agora estamos próximos ao terceiro bilhão. E isso entendendo o perfil do maringaense, que é um perfil muito conservador, um perfil muito medroso. Então, até nos bastidores aqui, a Lu me perguntou, Lucas, mas essa ideia de você estudar administração e trabalhar no mercado financeiro, isso tem a ver com o seu gosto sobre matemática financeira? Tem, eu sou apaixonado pelo tema, mas o que eu gosto mais é de pessoas. E hoje eu digo que eu trabalho ajudando pessoas. Então, eu diria que é mais importante eu ser bom com pessoas, porque o meu trabalho é quebrar um paradigma, do que propriamente dito ser bom com números. Porque, na verdade, esse tema do dinheiro, às vezes, né, uma coisa assim, né? O dinheiro, ele é bom desde que a gente saiba quem está no comando, né? Que sejamos nós que estejamos no comando, não ele. Muito bem, mas hoje, por exemplo, eu chego lá, né? Por onde começar? O que você vai me expor lá, você tem 30 produtos, né? Que você disse mais ou menos, opções. Mas tem um mínimo, por exemplo. Existe um mínimo? O mínimo hoje, Luiz, R$30 que você pode comprar. Hoje, então. A cota mínima do Tesouro Nacional, Tesouro Direto. Então, com R$30 você consegue acessar esse produto. Então, muita gente fala assim, mas Lucas, investimento no mercado financeiro é coisa para que tem milhões? Não. Hoje está muito democratizado. E isso que nós falamos aqui para trás, Lu, foi brevemente a história da nossa instituição. Só que se você for ver, antes de mais nada, essas empresas, elas são empresas de tecnologia. Porque hoje o que você consegue fazer, pegando o teu celular, fazendo um investimento dolarizado, que está fora do país, por exemplo, com um mínimo de R$1.000, isso há 3, 4 anos atrás você não conseguiria. O acesso é... Então hoje o acesso está democratizado. Mas aí o teu trabalho, por exemplo, a pessoa vai lá com X valor e ela tem uma intenção de, né, eu quero que isso seja em curto prazo ou médio, você vai orientar. Exatamente. Mas ela não faz nada sozinha depois, você sempre vai estar fazendo. Embora ela tome a decisão, até porque o dinheiro é seu, o dinheiro é do investidor, eu faço todo o caminho para assessorar. Eu costumo dizer que o técnico, uma carteira de investimentos, ela é um time de futebol. E o time de futebol vai jogar de acordo com o seu técnico. Só que o meu trabalho é ser o olheiro. Imagina que você chega para mim e fala assim, Lucas, eu preciso de um zagueiro. Então eu vou ver quanto dinheiro você tem para comprar esse zagueiro, qual o perfil do zagueiro que você precisa, um mais veloz, um mais forte, e vou entender e vou te entregar algumas opções. Lu, para esse tipo de zagueiro que você quer, eu tenho 4 jogadores, qual você prefere? O meu trabalho funciona assim. Olha, Lucas, eu quero uma carteira conservadora, eu quero algo que eu possa ter possibilidade de sacar a qualquer momento, não quero me expor a risco. Então você tem esse. É sempre a pessoa que vai escolher. Você sempre vai a pessoa que vai de uma escolher. maneira.
Sempre a pessoa vai escolher. Só que muitas vezes a pessoa, quando senta na minha frente, ela não sabe o que ela quer. Porque é diferente de você, por exemplo, comprar um carro, onde você tem ali algumas marcas, alguns modelos e você já sabe. Porque quando você vê um bem, um material passando na sua vista todo dia, agora quando você fala de mercado financeiro, quantas vezes você já ouviu falar sobre o mercado de capitais? É um assunto muito delicado. Existe uma democratização do acesso, conforme você falou, mas ainda em termos de informação, né? A gente vê muito no YouTube, quando você está lá assistindo a um vídeo, que aparecem pessoas falando e convidando para assistir os tutoriais, alguma coisa assim. Aí existe talvez esse receio, né? De não saber até que ponto... Existe, mas isso está revolucionando. Quando eu iniciei minha carreira, olha que legal esse número que eu vou te dar. 0,3% do mercado apenas é da XP. Hoje, plataformas de investimento, e quando eu digo isso engloba a XP, ocupa 5% do mercado financeiro brasileiro. Ou seja, nós andamos muito nesses últimos anos. E o mercado brasileiro é 95% bancos, 5% plataformas especializadas de investimentos. O mercado americano é 98% investimentos e 2% bancos. Isso falando do mercado de pessoa física. Por quê? Esses 2% é o dinheiro que paga a fatura do cartão de crédito, é o dinheiro que paga a luz, é o dinheiro que paga a água. O dinheiro que já vai ficar 1, 2, 3 semanas, a pessoa já aplica. A pessoa já tem essa capacidade, essa mentalidade. E sozinha, inclusive. Muitas vezes sozinha ou com a ajuda de profissionais. O mercado de agente autônomo de investimento nos Estados Unidos ele é muito vasto. É como um corretor de imóveis. Você estava dando exemplo de comprar, de conseguir um zagueiro lá, mas eu quero um imóvel, o corretor faz isso para mim. Quanto você tem, em que lugar você quer. Isso só que do mercado financeiro. Só que se você andar pelas ruas aqui de Maringá, Londrina, Curitiba, cidades grandes da nossa região, você vê diversas imobiliárias. Agora, quantas vezes você andou nas ruas de Maringá e viu um escritório de investimento? Um escritório da XP? Acredito que aqui nós somos pouquíssimos. Você não completa uma mão de empresas assim. Então, estamos engatinhando. Existe um risco, que lógico, tudo acho que imagino que seja um risco, mas, por exemplo, acontece alguma coisa numa empresa maior acontecer e a pessoa perder o dinheiro, não existe uma garantia, por exemplo. Existem suas garantias em determinadas categorias de ativo. Eu costumo dizer assim para as pessoas, né, Lu? Não tem como eu te entregar o melhor investimento. O melhor não existe. O que existe é o melhor para você, o melhor para mim. Mas, em contrapartida, eu consigo te oferecer o mais seguro. Muitas vezes eu dou esse exemplo básico, né? Quando nós vamos comprar um carro, por exemplo, a gente olha a marca, a gente olha a cor, a gente olha a performance de consumo, a gente olha o preço do seguro, a gente olha a cor do banco, se vai ter kit multimídia, se não vai. Você pega um carro e destroça ele em 10, 20 variáveis para você julgar se é bom ou se é ruim. E quando eu faço essa pergunta para as pessoas, e geralmente a resposta é não, eu pergunto da seguinte maneira: quantas vezes você já parou para escolher, para analisar os seus investimentos? E a pessoa fala assim: poxa, Lucas, é verdade. Então, a cultura financeira no Brasil, ela está só começando. Ela não foi incentivada. E muito legal que, por exemplo, vocês aqui falando em instituição de educação, vocês têm a faca e o queijo na mão para plantar em nossas crianças algo diferente. E a nossa intenção é até levar esse assunto, né, posteriormente, ano que vem, e conversar com as crianças, né, adequar essa linguagem. Eu não sei a partir de que idade a gente já pode começar a falar, mas com o ensino médio principalmente, porque, né, sobre empreender e sobre acreditar nisso tudo. Mas hoje, por exemplo, vamos pensar em alguém que agora, final de ano, esteja recebendo, né, porque cada um com a sua realidade recebe um dinheiro extra. Porque a gente sabe que há famílias e histórias de vida de pessoas que precisam usar esse dinheiro, sei lá, para quitar dívidas, porque aí faz uma conta, né? Que você está com dinheiro, está com uma dívida, acho que a primeira coisa é pagar. Ou às vezes tem pessoas que querem usar o dinheiro para viajar, que é também um investimento para a alma, né? De pessoas, mas alguém recebeu um dinheiro que não seja final de ano, né? Aconteceu alguma coisa que veio esse dinheiro, o que fazer? Sei lá, vamos pensar em 3 mil reais, apareceram na vida uma pessoa ganhou isso. O que você sugeriria para essa pessoa que não sabe por onde começar? Legal, primeiramente a gente vai ter que entender o que é um investimento bom, o que é um investimento ruim, correto? Eu sempre costumo dizer, eu sempre começo dizendo isso porque é o seguinte: as pessoas sabem o que é barato e o que é caro para diversas coisas na vida. E eu dou um exemplo, sempre dou exemplo nas minhas palestras, que eu começo vendendo o meu carro nas minhas palestras, é um Corolla, eu coloco lá a foto dele e vendo. E aí um monte de gente levanta a mão e fala assim: quem quer comprar meu Corolla? Um monte de gente levanta a mão.
E aí eu falo assim, só que o preço do meu Corolla, senhor, é de 500 mil. Aí todo mundo abaixa. Porque lá na sua cabeça as pessoas têm o que é caro e o que é barato com Corolla. E aí eu quero explicar para vocês hoje aqui, dando um exemplo muito básico, o que é bom e o que é ruim para o investimento, o que é caro e o que é barato. A partir disso, nós vamos tomar a nossa decisão. Por exemplo, a Selic. A Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. Hoje ela está na mínima histórica. Hoje ela está 5% ao ano. E o investimento mais seguro da economia paga exatamente a Selic. Então, na realidade, na teoria, quem quiser depois saber um pouco mais, vai estudar um pouquinho mais sobre CDI, que é uma taxa que certificado de depósito bancário, que é a negociação de bancos. Posso até depois explicar isso em segundo momento, mas o barato e caro é a Selic. Então, a regra número 1, na verdade, eu vou começar a responder a tua pergunta começando dizendo o que não fazer. Sim. Então, você não deve fazer é comprar investimentos, aplicar investimentos que paguem abaixo da Selic. Por exemplo, a poupança. A poupança paga 70% da Selic. O banco pode imprimir dinheiro? Não pode. O governo pode imprimir dinheiro? Pode. Então, o que é mais seguro? Investir no título do governo ou investir no título bancário? Sendo que o título bancário paga mais, o título do governo paga mais que o título bancário. Você está comprando algo mais seguro, ganhando uma remuneração maior. Olha que maravilha. Então, primeiro passo, pessoal, não compre investimentos que paguem menos que a Selic. Partindo dessa premissa, você já vai cortar poupança, muitos fundos de investimentos em bancos comerciais que não são tão bons assim, né? Eu digo, não existe coisa ruim, existe coisa que não é tão boa, né? E você começa a olhar para o teu perfil de investidor. E aí vai muito o que você quer. Você precisa de liquidez? Você está pensando em investimento de médio prazo, de longo prazo? A liquidez eu tenho esse dinheiro rápido. A qualquer momento. A liquidez é a possibilidade... O imóvel já não tem isso porque... Não tem. O imóvel, por exemplo... Tem do imóvel, mas acho que em geral não consegue tão rápido, né? Se eu precisar do dinheiro. Não consegue. Imagina que acontece algum problema na sua vida financeira e você precisa de 10 mil para a semana que vem. Não tem como você vender só um banheiro no teu imóvel e quitar essa dívida. Você vende o imóvel todo e provavelmente você faria uma má negociação. Permuta também, né? Que as pessoas fazem. Pois é. Então, o primeiro passo na hora de escolher o investimento é entender o seu perfil. Entender se você tem um perfil conservador, se você tem um perfil moderado, se você tem um perfil agressivo. Agora, falando um pouco mais da prática dos investimentos, como os juros veio lá de cima e agora está lá embaixo, na mínima histórica, o que aconteceu com o custo-oportunidade das empresas? O que aconteceu com o crédito no mercado? Ficou mais barato. Então, ficou mais barato para as empresas se financiarem, ficou mais barato para o Brasil crescer. O novo governo agora, o novo ministro da Economia, ele potencializou a nossa Bolsa de Valores. Então, o que aconteceu? Também atrelado com reforma de previdência, atrelado com acordos comerciais entre Estados Unidos e China. É claro que o Brasil não anda sozinho, né? Nós estamos num ecossistema econômico muito forte, mas tudo isso está muito pró-economia hoje. E também levando em consideração que os juros do Brasil caiu, hoje o investimento que eu gosto bastante é o investimento em renda variável, em bolsa. Comprar ações, eu vejo hoje um potencial muito grande. Só que uma pessoa que tenha ciência que isso é para o médio e longo prazo. Agora, se você for trabalhar com investimento um pouco maior, que tem um prazo um pouco maior, a renda fixa é indispensável. A renda fixa no Brasil é indispensável, até porque a gente não pode esquecer que nós estamos no Brasil. O que você quer dizer com perfil agressivo? É um investimento que é mais alto ou é o risco de acontecer alguma coisa no meio do caminho? O risco-retorno ele é maior. Então, por exemplo, você compra ações da Petrobras. A Petrobras hoje, valor de mercado está 30. Amanhã ela pode estar 29, amanhã depois ela pode estar 40. Então hoje eu vejo um mar muito azul, muito grande para investimentos em bolsa. Obviamente, eu não estou falando para colocar em todo o patrimônio. Parcela, 10%, 5%. Lembre-se sempre que uma carteira de investimento ela é igual um time de futebol. Conservador, moderado, agressivo. Zagueiro, meio de campo, atacante. Não existe nenhum time de futebol que jogue só com atacantes. Não existe nenhum time de futebol que jogue só com zagueiros. Você sempre tem que criar o seu mix. Só que existem times mais agressivos e existem times mais defensivos. E é isso que nós vamos encontrar. E hoje você sugere, por exemplo, tem pais e mães que querem já, né, às vezes, abrir uma poupança. Porque nós somos dessa geração que ter uma poupança para o filho era uma coisa assim que a pessoa se sentia até segura. E esses seus
produtos, por exemplo, são também um caminho para Sim, pais que querem pensar nisso. Inclusive, dentro da XP, nós temos a possibilidade de fazer previdência privada, aconselho, tem que estudar, na verdade tem todo um cálculo contábil de imposto, que a gente tem que fazer um estudo, não é simplesmente, vou fazer uma previdência. Então esse mercado é um mercado dá para aproveitar bastante. Mas a palavra poupança, fazer a poupança para você mesmo, fazer a poupança para os seus filhos, ela é muito louvável. Porque o que significa a palavra poupança? É poupar, é guardar patrimônio, é se precaver, é se prevenir para o futuro, é ter liquidez. Então, essa palavra é maravilhosa, eu gosto demais dela, enquanto planejamento. Sim. Mas quando fala poupança enquanto ativo como financeiro... sinônimo de deixar de gastar. Exatamente, exatamente. Mas quando se fala em poupança naquele ativo financeiro que a gente está acostumado lá do banco, eu tenho até medo. Sim. Eu de fato não recomendo, porque ela paga menos que o título mais conservador da economia. Então faz sentido zero investir. Porque houve um tempo, né? Você é muito jovem, mas eu lembro, sei lá, 30 anos atrás, que tinha essa... Era diferente, né? Era outro cenário, porque tinha pagava um pouco mais, não era? Pagava mais, mas é porque os juros estavam muito altos. Proporcionalmente, comparando com os juros, ainda era um pouquinho abaixo. Era um pouquinho abaixo. E aí, o grande X da questão para fazermos essa previdência de médio e longo prazo é pensar onde eu vou estar aplicando o meu dinheiro. Será que eu estou comprando um Corolla por 500 mil? Então você tem que conhecer um pouco, não aceitar investimentos que paguem menos que a Selic e entender o perfil. Muitos pais chegam para mim e falam: Lucas, eu quero fazer uma previdência para o meu filho, o que eu recomendo? Eu gosto muito de uma previdência que compre ações, um fundo de previdência que compre ações. Porque no longo prazo, o Brasil, se você pegar a bolsa brasileira, dolarizar a bolsa e inflacionar a bolsa, comparar com a inflação, você vê que a gente ainda tem muito para crescer. E o Brasil fazendo o dever de casa, agora falando um pouquinho mais de economia e macroeconomia, o Brasil fazendo o dever de casa, o Brasil fazendo as reformas que tem que fazer, incentivando a maneira que tem que incentivar e cortando um pouco nessa questão de privilégio, corrupções que o Brasil tem se perdido nisso. Se o Brasil fizer o dever de casa, tem muito a crescer. E aí quando você pega uma criança que ele vai guardar aquele fundo de previdência por pelo menos 15, 20 anos, a volatilidade das ações não vai ser algo que ele vai sofrer com aquilo. Então, ele não vai ver aquele dinheiro. E em 20 anos, muito provavelmente vai crescer demais isso. Vai crescer demais. Esse perfil tem a ver também com faixa etária, por exemplo, quando alguém jovem procura vocês, ou a pessoa, sei lá, com 60 anos, 65, né? Mesmo pensando numa boa expectativa de vida, você vai pensar num prazo menor, né? Exatamente. Ele é pessimista, mas fazendo a conta. Eu leio muito sobre economistas, sobre teorias de alocação de carteira, de como alocar recursos, e tem um economista inglês que me chama muita atenção porque ele diz o seguinte: olha que legal, a faixa de risco de uma carteira de investidor, do patrimônio dele, independente seja no mercado financeiro ou não, tem que ser a idade dele menos 60. De modo para que quando ele chega aos 60 anos de idade, o risco no patrimônio dele seja zero. Ou seja, uma pessoa de 40 anos, você fazendo essa conta, ele deveria ter 20% de risco, que é mais agressivo. Uma pessoa de 50 anos, 10% em risco. Ou seja, o que ele conclui com isso? Quanto mais nova a pessoa, mais risco ela tem que tomar para que o patrimônio dela cresça demais. Quando uma pessoa vai se aproximando dos 60 anos, menor a parcela de risco deve ter dentro do seu patrimônio, porque ela já criou seus filhos, ela já provavelmente não tem mais capacidade produtiva igual tinha com seus 32, 35 anos, então ela já está em declínio nessa parte, e ela não vai se expor muito porque ela tem que aproveitar. Sim. Então eu gosto muito eu até te respondo essa sua pergunta com essa teoria, porque eu acho que vai muito em conta com o que você me perguntou. E tem muito a ver com as pessoas, conforme você disse no início, porque acho que vocês avaliam números e histórias de vida também. Né? Exatamente. Certamente quando a pessoa vai dar como se fosse uma consulta médica, né? Exatamente. Uma série de analogias aqui, porque tem a ver com isso, né? Aí você vai perguntando. Enfim, hoje, alguém que queira isso, procura no escritório de vocês, vão pensar, né? Fazer um texto instrucional. Onde procura, como é que faz isso? Para tirar dúvidas, de repente, até para... Bom, legal. A nossa empresa aqui em Maringá, a SVN Investimentos, hoje nós somos o maior escritório da XP do Paraná. Temos também outras unidades em Londrina, São Paulo, estamos acabando a nossa estrutura de Curitiba. O nosso escritório fica na Céu Azul, início da Céu Azul, então todos convidados aqui para tomarem um café conosco. Deixe o meu contato, deixe o meu e-mail, acredito que a Lu aqui pode colocar em algum lugar, deixa
deixa anotado. Tem as páginas, né, no Instagram. Exatamente, temos página no Instagram, temos nosso site, SVN Investimentos, joga no Google, já vai aparecer ali. Você assim, sendo do mercado financeiro, faz qual reflexão do ano de 2019? Eu sei que é difícil, né, fazer grandes previsões, mas você está otimista, assim, ou realista? Eu vejo que... Porque a gente escuta tantas notícias e reflexões diferentes. Eu não gosto de nada assim extremo, né? Posição, situação, mas de uma maneira bastante sensata. Eu acho que foi bom. Eu acho que foi bom. Falando um pouco de mercado, os juros caiu, isso fez com que os nossos empreendedores, e provavelmente o Colégio Platão aqui é uma fábrica de empreendedores, né? Eu particularmente sou testemunha disso, assim como alguns sócios. Resultado. Então, para o empreendedor, o dinheiro fica mais barato. Então, você incentiva o nosso comércio, a nossa indústria. Para você ter ideia, nós temos países envolvidos que têm juros baixíssimos, próximos a 1, 1,5. Estados Unidos roda na casa disso. Para você ter ideia, Estados Unidos estava na máxima histórica de juros, ele estava a 2. E nós estamos na mínima histórica nossa, está 5. Para você ter noção como é que funciona. Os juros médios nos Estados Unidos é de 1, 1,5. Ou seja, você vai investir o seu patrimônio em empresas, você vai criar empregos, você vai criar oportunidades. Então, essa queda de juros me deixou muito otimista. Eu particularmente faço parte aqui do Copegem, que é o Conselho de Jovens Empresários de Maringá. Eu vejo muitos colegas que são empreendedores, empresários, empreendendo cada vez mais, empregando. Então, você tem uma geração de emprego muito forte, principalmente quando eu falo do nosso estado do Paraná, que é uma ilha de Brasil, né? Nós temos um desenvolvimento muito forte aqui. Falando um pouquinho de mercado financeiro, os juros caiu, a bolsa subiu, nós ganhamos, nossas ações ficaram mais valorizadas, isso foi muito bom. E falando um pouco de pessoas, isso trouxe mais maturidade para o investidor brasileiro. Por quê, Lu? Porque em 2015 nós tínhamos aquelas taxas de 18% que eu te falei. Em 18% a pessoa não se importa em pensar para investir. Ela simplesmente vai aplicar, colocar as mãos no bolso e vai esperar o tempo passar. Agora hoje, não existe mais rentista, porque hoje os juros que essa pessoa vai conseguir vai ser de 5%, 5%, 6% ao ano. Ou seja, ela tem que pensar, ela tem que encontrar investimentos sofisticados, ela vai precisar de uma assessoria financeira que de fato seja eficiente, de fato ajude ela. Então ela tirou o investidor da zona de conforto e trouxe mais próximo dos mercados financeiros de países desenvolvidos, onde você precisa ser um pouco ousado, você precisa se expor um pouco mais, e a parte do planejamento que você citou, ela se torna ainda mais essencial. E quanto mais cedo você começa esse planejamento, mais, por maior prazo, você pode desfrutar disso e mais longe chegar. Eu sempre digo que a forma dos juros simples, eu falo que eu lembrei assim, né, no meu primeiro ano de faculdade, eu lembrei que é J-SIM. Sim, porque sim é positivo, né? Sim, só que é CIN, né? Então é o capital vezes o prazo vezes a taxa. A taxa vocês deixam com a gente. Agora o capital e o prazo é com vocês. Quanto mais novo você começar, com certeza esse montante final vai ser maior. Mas dá tempo ainda, chegando aos 50. Deixa eu ver quem está. O Aguinaldo Luiz Valdes, parabéns pela entrevista, a escolha do tema. A Heloíse Mendes marcou alguém aqui certamente para ouvir. Não, às vezes há pessoas que não conseguem acompanhar ao vivo, né, a nossa live, mas depois fica na página do Facebook, a gente coloca no blog também, para que mais pessoas possam acompanhar esse assunto tão importante. Querido, muito obrigada pela compartilhar as suas experiências, o seu conhecimento. E você aqui falando, né, essas coisas todas assim, mesmo alguma coisa que eu não entenda bem, mas eu fico, gente, tem que procurar que entenda, porque a mesma coisa você conversar com um professor de língua portuguesa, ou com um educador físico, ou com, né, com um advogado, e com um assessor de investimento. Eu acho que essa democratização das informações, concorda? Não só do acesso às negociações todas, mas assim, das informações. Quantas pessoas podem ter a sua vida modificada por meio desses investimentos, né? E quando a gente faz a conta no longo prazo, é extraordinário que a gente consegue. Eu imagino que você tenha, né, você vai poder contar agora, mas muitas histórias bacanas também para contar de pessoas que foram em busca disso, que se deram bem, né, que puderam realizar sonhos. Exatamente. Não gosto da palavra sonhos, acho meio piegas, mas, né, metas, desejos, vontades. Nós vamos terminar agora também com uma frase, que é uma frase da empresa, posso falar slogan? Claro. Eu vi com uma hashtag na internet, chama-se Acredite no Impossível, porque o impossível pode se tornar, né, muito possível, desde que façamos a nossa parte. Isso traduz o sonho do nosso CEO, Guilherme Benchimol, que dado momento teve que vender o carro dele para colocar dinheiro na empresa, era uma
corretora com 3, 4 pessoas. Hoje ele tem uns 40 e poucos anos? Hoje tem 41 anos. Hoje o Itaú comprou 50%, 49,9% da empresa dele. Ou seja, ele vendeu um carro e hoje tem uma empresa que o Itaú tem interesse em comprar. Ele começou com uma salinha de 25 metros quadrados em Porto Alegre. Exatamente. Exemplo de sucesso, de inspiração para nós todos. Portanto, quem tiver dúvidas, quiser mais informações sobre investimentos, sobre XP, pode entrar em contato conosco, nos bastidores, ou diretamente com o Lucas. Pelas páginas todas vocês entendem. Muito obrigada, você é platônico, no seu DNA, sempre você será bem-vindo e vai vir fazer palestra para a meninada, hein? Se prepare, ano que vem nós vamos chamar você. Lu, muito obrigado pela oportunidade, sempre bom, sempre um prazer falar sobre esse tema, para ajudar mais pessoas. Sim. Eu acho que, de fato, o meu dever hoje é democratizar esse mercado e ajudar mais pessoas. Muito bom estar aqui com vocês, espero que a gente consiga alcançar ainda mais pessoas com eventos, palestras. Fico totalmente à disposição. Agradeço e compartilhe esse vídeo, manda essa informação para todo mundo. E falando em sucesso, em planejamento, semana que vem nós vamos estar às vésperas do vestibular da UEM e vamos conversar com o psicólogo Vinícius Romagnoli, que vai conversar sobre o controle emocional durante as provas do vestibular, para quem está se preparando, compartilhe também essa informação. O Vinícius vai nos ajudar a pensar um pouquinho nisso, tá bom? Nos encontramos então em dezembro, nossa primeira TV Platão de dezembro. Até lá!